Olá, eu sou o Gui, você está no Casal dos Jogos e hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Cobrix, um joguinho aí, né, o jogo das cobrinhas, aquele famoso jogo que a gente jogava bastante no celular. Dependendo da sua idade, você sabe o que eu tô falando. Um jogo da Adoleta Jogos, parceiraça aqui do canal. 35 minutos, 1 a 4 jogadores acima de 8 anos. Temos o modo competitivo entre duas pessoas, um duelo, ou seja, um contra o outro, e o modo cooperativo, que aí joga até 4 pessoas ou um modo solo. Muito bem, sem muita enrolação, vamos ver como é que se joga Cobrix. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Taverna Real, loja parceira do canal, e da Acessórios BG. Então dá um confere aí nos links e vamos para a preparação, então, sem muita enrolação. Muito bem, eu já adiantei aqui um pouco a preparação, colocando este tabuleiro no centro da mesa e formando esse outro tabuleiro aqui, que é dividido em 4 partes, que você tem o frente e verso e você vai montar de forma aleatória ou escolher aí para ficar diferente, né? Enfim. Depois nós vamos pegar todas as cartinhas do jogo aqui e primeiro nós temos que escolher a dificuldade do jogo, tá? No modo cooperativo, que é o que eu vou ensinar primeiro, nós temos aqui a dificuldade fácil, médio e difícil, né? Então você vai escolher, vamos supor que nós escolhemos a médio aqui, ou você pode sortear também, né? Se quiser. Temos essas outras 5 cartinhas de ações especiais, onde nós vamos colocar na mesa para que todos os jogadores possam consultá-las, né? Eu vou deixá-las aqui e já vou explicar para vocês. E depois nós temos essas cartas que estão escrito cabeças e nós vamos embaralhar e aí sim pegar uma aleatória e colocar aqui. Muito bem, desta forma. Vamos pegar todos os dados. E aqui os dados nós temos alguma coisa interessante. Nós temos um dado onde tem a cabeça de vários dragões, que é o dado multicolorido, e um dado de cada cor. Nós temos que escolher um dado para começar bloqueado, ou a gente pode fazer isso de forma aleatória. Tá? Então caiu aqui o dado vermelho na face 5, nós vamos colocar ele nesse cantinho, indicando que ele está bloqueado momentaneamente. Depois nós vamos pegar esses marcadores aqui, ó, o marcador de PV nós vamos colocar no 0 e esse marcador de vórtice branco nós vamos colocar no 40, tá? Ele sempre começa no 40, então no modo cooperativo. Depois nós vamos pegar todas essas fichinhas redondas, vamos embaralhar e colocar 4 delas nesses espaços indicados. Vão sobrar 2 e as que sobrarem voltam para a caixa do jogo. Muito bem, coloquei aqui, as demais vão voltar para a caixa do jogo. E agora nós temos que escolher um local para nossas cobrinhas começarem, né? E aqui nós temos uma regra, nós temos que começar com elas no canto do tabuleiro e não pode estar com a cabeça adjacente a um vórtice, que são esses círculos coloridos no mapa, tá? Adjacente, na diagonal não tem problema. Então vamos supor que nós vamos começar com o verde aqui e colocar a cabeça aqui, tá vendo que tá na diagonal, então não tem problema. Vamos decidir começar com o vermelho aqui e com o amarelo aqui. Por fim, nós vamos pegar esse saquinho com todos os tiles, né, as peças do jogo. Vamos embaralhar e sortear 6 delas e colocar aqui embaixo do tabuleiro. Feito isso, nós estamos prontos para começar a jogar Cobrix, tá? E como é que funciona um jogo? Vamos lá. Primeiro nós vamos determinar o jogador inicial e o jogador inicial ele vai jogar os dados. Depois de jogar os dados, ele deve decidir, tá, usar um dos 2 dados multicoloridos. E o dado que sair aqui do multicolorido, a cor, ele é obrigado a usar, tá? Ou seja, andar com aquela cobra. Nesse caso, ele tem que andar com a cobra vermelha um espaço, tá? E aqui nós temos as opções de andar 3 com o dado amarelo ou com o dado verde. Só para vocês terem conhecimento, nós temos 3 faces, 3, 2, 4 e uma de 5. Então, essas são as faces dos dados coloridos. E se ele escolher essa combinação, então ele deve andar a cobrinha verde 3 vezes e a vermelha 1 vez. E como isso vai funcionar? Vamos lá, o objetivo do jogo é nós chegarmos coletivamente no marcador aqui, né, de ponto de vitória, ultrapassar este marcador aqui de vórtice, ok? E para isso nós vamos utilizar essas peças para andar, movimentar nossas cobras. E temos também ações especiais que nós podemos usar. Tá? As ações especiais, se você decidir usar uma dessas ações especiais das cartas, você deve virar ela, né, a primeira vez que você usar. E as próximas vezes que você escolher usar aquela mesma carta, você sempre vai perder um ponto. Tá? Então a primeira é de graça e as próximas vezes você perde um ponto. Então deve escolher muito bem a hora de usar, mas elas ajudam demais. Tá? Vamos lá então ver como é que funciona aqui.
Dando esse exemplo que o jogador vai andar com a cobra, vamos supor que ele escolheu então a amarela e o vermelho, tá? Muito bem, vamos lá. E aqui ele pode andar em qualquer ordem, tá? Para andar ele tem que pegar essas peças das 6 disponíveis. O amarelo então ele precisa andar 3 vezes, ele vai pegar essas peças e encaixando aqui na sua cobrinha, fazendo ela andar. Então aqui ela andou um espaço, tá vendo? Fazendo a curvinha. E para isso nós temos aqui algumas condições, né, de como nós fazemos pontos no jogo. Primeiro que nós temos os vórtices aqui, tá? E o vórtice branco, no modo fácil, se uma cobra engolir um vórtice branco, ela ganha 2 pontos. No modo médio, que é o que a gente está jogando, ela ganha 1 ponto, tá? E no difícil ela também ganha 2 pontos, mas a gente já explica lá a diferença das dificuldades. Outra coisa é que se a cobra engolir um vórtice da mesma cor, ela também ganha 2 pontos. Tá? Se engolir de uma outra cor, não ganha ponto nenhum. Além disso, nós podemos ganhar pontos pela carta de cabeça. Aqui indica, sempre que esta peça for utilizada na cobra amarela, nós vamos ganhar 1 ponto. Então o jogador ele precisa andar com o amarelo e tem 2 peças dessa, ó. Então me parece uma boa jogada, né? Vamos andar aqui então mais 1 com a cobra amarela. E ele fez essa combinação, tá vendo? Que é o que está na carta aqui, ganhando então 1 ponto. Ele precisa andar mais 1 com a cobra então amarela e ele vai fazer aqui essa curvinha, fazendo a cobra engolir o vórtice amarelo. Desta forma o jogador ganha 2 pontos por engolir o vórtice amarelo, mais 1 ponto porque ele cumpriu essa carta novamente, ó, a carta da cabeça. Então só nessa jogada ele fez 4 pontos. Lembrando que ele ainda tem que andar com um dado vermelho, né, a cobra vermelha. E vocês vão notar que nós temos aqui algumas peças de vórtice, tá? Que nós podemos utilizar para colocar no tabuleiro, né, ao invés de pegar peças aqui para andar. Aqui indica que nós temos que pegar 4 peças. Então o jogador aqui pegou 3 peças com amarelo, vamos supor que então ele decidiu pegar com o vermelho essa peça de vórtice. E ele vai colocar no tabuleiro em qualquer lugar, desde que não seja adjacente, tá, a uma outra cabeça de cobra. Tá? Lembrando que na diagonal não tem problema. Vamos supor então que ele decidiu colocar aqui, ó, já planejando, né, pegar com essa cobra. E aí você me pergunta, por que ele não colocou essa peça e depois andou com a cobra amarela já comendo essa peça? Porque sempre que você decidir colocar peças de vórtice no tabuleiro, elas têm que ser as últimas. Tá? Então você não pode fazer esse combo na mesma jogada. Muito bem, só que quando nós colocamos uma peça de vórtice aqui, este marcadorzinho de vórtice, ele anda um espaço, né? Aumentando então a dificuldade ali que nós temos para alcançar o nosso objetivo, né, no final do jogo. Muito bem, além disso nós temos outras possibilidades aqui de pontuação, tá? Que vão estar indicadas aqui em cima. Primeiro que nós podemos ganhar 2 pontos se essas 2 peças estiverem adjacentes. Ou seja, se você colocar uma peça dessa, inclusive essa marronzinha, e a próxima peça for verde, na mesma cobra, você ganha 2 pontos. Se você colocar 2 peças dessa aqui, ó, iguais em sequência, 2 pontos. Esta amarelinha, vocês vão notar que ela é impressa aqui, sempre que você colocar essa amarelinha, você já ganha 1 ponto. E essa roxinha, né, como veio aqui sorteado, sempre que a gente colocar, a gente perde 1 ponto. Tá? Então são essas as formas de pontuação que nós temos. Pegando os vórtices, né, cumprindo esta carta aqui, engolindo os vórtices brancos também, e fazendo essas combinações aqui, tentando maximizar a nossa pontuação para alcançar este marcador até o fim do jogo. Terminado então a rodada do jogador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado que ele utilizou, o dado colorido, na mesma face que ele utilizou, e vai colocar no lugar do dado bloqueado e desbloquear o outro dado, pegando todos os dados, passando para o próximo jogador e repondo os tiles até ter 6 tiles na mesa. E então o próximo jogador vai rolar os dados e jogar novamente. Tá? E agora, então, como vocês já entenderam como o jogo funciona, eu vou explicar as cartas especiais, que são habilidades que nós podemos usar sempre antes de colocar as peças, tá? A partir do momento que você começou a colocar as peças, você não pode mais usar. Então tem que ser antes. Mas você pode rolar o dado primeiro, depois decidir usar as cartas especiais ou não. Lembrando que você pode usar também mais de uma, mas se usar uma que já foi usada, perde 1 ponto. Vamos lá então ver aqui quais são as possibilidades. Nós temos a possibilidade que é escolha fácil de um dado qualquer. Então poderia mudar aqui, por exemplo, para o vermelho, né? Ou mudar aqui para o 5 verde, enfim.
Nós temos a opção de rolar todos os dados desbloqueados, ou seja, rolar novamente os dados que nós já rolamos. Nós temos a opção de utilizar o dado bloqueado. Então, ao invés de usar um desses dois dados, eu posso gastar essa carta, né, usar a habilidade dela para usar o amarelinho. E aí, no fim da rodada, o amarelinho volta a ser bloqueado, né, antes de passar a vez para o próximo jogador. Temos a opção também de descartar todas as 6 peças atuais e repor com novas 6 peças. E a opção de utilizar peças descartadas, né? Então, se você descartou as peças, coloca aqui num canto do tabuleiro e depois você tem a opção de utilizar elas. E pode ser em conjunto. Então, vamos supor que você tem que usar 4 peças, eu posso usar 2 descartadas, 2 daqui, desde que eu tenha usado a habilidade especial. E são essas as habilidades especiais de Cobrix. E aí, como é que a gente perde o jogo? Várias formas. A primeira forma que nós podemos perder é se o marcador ele chegar aqui no 49 e precisar andar, ou seja, chegar no 50, nós perdemos o jogo imediatamente. Uma outra forma que nós podemos perder o jogo é se uma das nossas Cobrix ficarem encurraladas. Vamos dar um exemplo aqui. Lógico que você não deve fazer isso no início da partida, né? Mas só para dar um exemplo. Que esta cobra estivesse assim. Tá? Neste momento você ainda não perdeu o jogo, tá? Porque ela ainda não bateu ali. Mas sempre que você precisar andar com a amarela, de alguma forma, né? Vamos supor que saiu essa carne, você precisa andar com a cobra amarela, você vai perder o jogo então, né? Porque não tem como ela andar. Então tem que tomar bastante cuidado ali, né? Fazendo com que uma Cobrix não bata na outra, né? E sempre tentando otimizar pegando os vórtices da própria cor. Uma outra forma de perder a partida é se acabarem todas as peças do saquinho, você não conseguir repor aqui 6 peças e vocês ainda não tiverem chego, né, no marcador, nós perdemos o jogo. E para ganhar o jogo, como é que funciona? Bem simples, é só conseguir chegar com o marcador, né, no vórtice branco, ou seja, aqui ter mais pontos que o vórtice branco, e acabarem as peças, tá? Ou seja, quando acabarem as peças, se vocês tiverem ultrapassado esse marcador, então vocês venceram uma partida de Cobrix no modo cooperativo, que não é uma tarefa fácil, tá? E já como eu me adiantei, vou explicar agora as diferenças entre as dificuldades, né? Fácil, médio e difícil. Muito bem, na fácil os jogadores também ganham pontos por vórtice branco que estiverem adjacentes a uma cobra, tá? E os vórtices brancos valem 2 pontos, como eu já me adiantei. No médio, os vórtices brancos valem 1 ponto somente quando a cobrinha, né, engolir ela. E no difícil vale 2 pontos quando encobrir ela, mas os jogadores perdem 1 ponto por vórtice branco adjacente a uma cobrinha. Então são essas as dificuldades do jogo. E é assim que se joga Cobrix no modo cooperativo. Vamos ver então agora como é que funciona o modo competitivo, que é o modo de duelo, né? 1 contra 1. O que muda no jogo? Primeiro que nós vamos mudar, não vamos colocar uma carta de cabeça, tá? No modo versus, não coloque uma carta aqui. Nós vamos escolher uma dificuldade, né? Para ter a pontuação da rodada, ver como é que funciona a pontuação dos vórtices brancos. Vamos fazer essas fichinhas da mesma forma. A diferença é que esses marcadores nós vamos virar ele e usar o lado P1 e P2 e colocar no 0 para indicar a pontuação de cada um dos jogadores. Depois nós vamos pegar as cartas de cabeça, que eu falei que não é para colocar aqui, e vamos distribuir uma para cada jogador secretamente. Nós também não vamos utilizar as ações especiais. E depois nós vamos pegar todos os tiles e separar 10 peças de vórtice branco, né, removendo elas do jogo. E depois nós vamos distribuir para cada jogador uma quantidade igual de peças, tá? Dividida igualmente todas as peças. Ou seja, se existem 10 peças verdes, vai 5 para cada jogador. Então você vai distribuir igualzinho para eles terem o mesmo conjuntinho de peças, tá? E aí cada jogador vai ficar com 40 peças. Eles vão embaralhar essas peças e virar 6 na sua frente. Cada um de forma individual. Depois o jogador mais novo começa colocando uma peça de Cobrix no tabuleiro, depois o próximo jogador e o mais novo ele coloca a terceira, tá? Eles vão compartilhar os Cobrix no tabuleiro da mesma forma do modo cooperativo. E o fluxo de jogo ele é igual, tá? Os jogadores vão pontuar da mesma forma, a diferença fica pelos vórtices brancos. Quando você colocar um vórtice no tabuleiro, o seu oponente ganha 1 ponto. E quando a partida encerrar, quando acabarem as peças, os jogadores vão revelar as suas cartas de cabeça e pontuar elas individualmente. E o jogador com a maior quantidade de pontos é o vencedor deste duelo em Cobrix.
E é assim que se joga Cobrix, um jogo de Moisés Pacheco da Adoleta Jogos. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Se vocês gostaram, deixa aquele like, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito e nos sigam lá no Instagram, @casaldosjogos. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários ou me chamar lá que vai ser um prazer tirar dúvida para vocês. E se vocês já jogaram, eu quero saber se vocês já venceram algum nível, tá? Aqui nós já vencemos no nível fácil, mas de modo bem apertado, né? E estamos ansiosos para tentar os próximos níveis. Contem aí e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!